Olá, meu irmão, minha irmã de fé. Eu sou Clóvis José. Estamos aqui no canal do Éfeta para partilhar contigo, com cada um de vocês, a catequese de orações. Um momento de reflexão, meditação das frases, das palavras, da nossa intenção mais profunda e mais verdadeira quando falamos com Deus. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje meditamos então a oração do Espírito Santo, ou seja, Deus, do seu próprio planejamento, da sua própria vontade, Ele nos enviou. Jesus vai ao céu com a promessa de que o Pai, de que Deus enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, e isso acontece. Em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua ressurreição, Deus envia o Espírito Santo para os apóstolos, para Nossa Senhora, e centenas de pessoas que estavam ali naquele momento. A partir disso, a igreja, imbuída desta força, desta luz e deste caminho de perseverança e empenho, segue e vem até nós, até os dias de hoje. Por isso, nós rezamos também a oração do Espírito Santo, para que Deus envie e que Ele, como diz o sacramento do Crisma, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E com esta graça da presença do Senhor em cada um de nós renovamos este pedido nesta oração. E ela começa com isso: Vinde, Espírito Santo. Ou seja, cada pessoa, cada um de nós, dizendo a Deus, na sua mais profunda intimidade, na oração, no diálogo, na conversa com Deus, que não é uma conversa de palavra, de voz, aliás, não é uma conversa de voz ou uma conversa de ouvidos, é uma conversa de coração, da nossa própria alma para o nosso Deus Criador. Então, vinde, a gente pede, vinde, Espírito Santo, e que Ele venha, habite em nós, que ilumine, ajude, nos aconselhe, mostre o caminho, porque nós somos fracos e pecadores, nós somos cegos, surdos e mudos, a maior parte do nosso tempo, a maior parte de nós, nas questões da espiritualidade, nas questões sobrenaturais. Vivemos muito materialismo, muito as questões ligadas do nosso dia a dia. Então, esta oração é um pedido que Deus venha e habite em cada um de nós. A segunda frase: enchei os corações dos vossos fiéis. Ou seja, que o nosso coração seja cheio não de perturbação, não de tribulação, mas que ele seja cheio do Espírito Santo, que é esse Espírito de vida e que renova cada ser em que ele habita. E que a nossa condição de fiéis, então, seja de fato esse coração cheio do Espírito Santo. O fiel é aquele que busca e procura, a cada aprendizado, a cada passo que se aproxima dos ensinamentos e do conhecimento de Deus, que ele não dê 2, 3, sequer um passo para trás. Que ele seja fiel naquilo que aprendeu, com a sua consciência
e com essa luz do Espírito Santo. A terceira frase diz: acendei neles o fogo do vosso amor. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que aquece a alma, é aquele que vai fazer com que você, imbuído dele, você progrida, você dê na vida os passos necessários, e aqui eu não falo de progresso financeiro e nem de progresso material qualquer, mas sim de um progresso de vida em abundância, que é a vida que Deus nos criou para ter, que é uma vida conscientes da existência do Senhor em nossas vidas, consciente da existência de nós como servos e desta relação para com Deus como criaturas, e de que nós queremos sim caminhar nesta vida em retorno para a graça de Deus. Renovamos ainda na continuidade: enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado. Ou seja, para Deus nada é impossível. O Senhor nosso Deus é o Deus que criou a tudo e a todos. Tudo que vemos, tudo que conhecemos. E todos os dons em que habita em cada pessoa, dom da ciência, dom da fortaleza, o dom do próprio temor de Deus, são dons que o Espírito Santo faz aquecido o nosso coração, que nós tenhamos capacidade, que sejamos capacitados e habilidosos, possamos então caminhar nessa vida criando tudo junto a Deus, que é o Criador de tudo. Nada temos ou conseguimos que isso não tenha vindo do próprio Criador, do próprio Deus. E isso tudo, a oração ainda diz: e renovareis a face da terra, porque é isso que é o necessário. Precisamos renovar a face da terra com pessoas devotas ao Senhor, que tenham na sua vida de vocação, sejam sacerdotes, sejam pais, mães de família, pessoas que têm filhos e paroquianos para dar o exemplo e para ensinar aquilo que vem do Senhor. Assim, vivendo desta forma, conhecendo a Deus e caminhando mesmo com todas as dificuldades da vida, renovará sim a face da terra, porque nesta terra deveríamos todos, como sociedade em geral, reconhecer este poder de Deus Criador e esta nossa condição em humildade de pessoas, natureza humana, fraca e pecadora, mas ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, e que aqui já, renovada a face da terra, possamos viver parte deste reino de Deus, que é o local do céu, que é o local de morada eterna, aonde habita-se com o Senhor, depois desta etapa deste mundo. Numa segunda etapa, a oração do Espírito Santo, oremos: ó Deus, sempre referindo-se ao Senhor, porque tudo provém dele, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Então a oração reconhece isso. Quando rezamos ela, reconhecemos que já foi enviado sim o Paráclito, o Espírito Santo. Deus nos instrui a cada um. Precisamos rezar, precisamos ter o coração aberto, precisamos abrir as portas do coração de cada um de nós para que Deus habite e a partir desta morada santifique as nossas ações, santifique as nossas vocações, nós como leigos e assim também padres, sacerdotes, bispos, papa, como o clero da Santa Igreja Católica e todo e qualquer ser humano que se converta aos ensinamentos do Senhor. E ainda segue a oração: fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Fazei, meu Deus, que apreciemos, porque nós não aprendemos, nós somos fracos e pecadores e precisamos desta graça do Senhor para que Ele faça assim,
né? Para que a gente peça, e aqui a gente pede esta intervenção de Deus, para que Ele faça com que, segundo o mesmo Espírito, né, nós apreciemos retamente, ou seja, sejamos fiéis aos ensinamentos do Senhor. E também gozemos sempre, tenhamos sempre a vossa consolação, porque sabemos que somos fracos e pecadores e caímos. Temos muitas quedas na nossa vida e precisamos contar com essa consolação que vem do próprio Deus. Que tenhamos ela sempre. E tudo isso dizemos, e nesta oração não é diferente, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Porque foi de Jesus que aprendemos toda a graça, toda a lei, todo o caminho para que compreendamos esta relação entre a natureza humana na terra e a natureza divina no céu, com o próprio Deus, nosso Criador. Ok? Espero que vocês estejam meditando e compreendendo um pouco mais, cada um de vocês, né? Assim como eu, compreender um pouco mais o que falamos nas orações. Por isso que peço também para você, desde já, ser um cristão evangelizador. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se neste canal, pois os conteúdos aqui produzidos, né, como no vídeo principal, são conteúdos que pretendem ter a pauta de todo o ensinamento da Sagrada Tradição, da Sagrada Escritura e do Sagrado Magistério da Santa Igreja Católica, mas que acolhe e sempre acolheu a toda e qualquer pessoa que queira aprender e caminhar junto neste caminho de santificação e de salvação. O Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, logo te concedas que possas ouvir a sua palavra e proclamar a fé, para louvor e glória de Deus Pai. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.